Olá, bom dia. O meu nome é Jonas Luiz da Silva Vila de Capuí. Hoje eu estou aqui no lado externo do Jardim do Éden para falar com você, aqui ao lado do nosso Obama e Michele, só para dizer para você que eu não nasci rico e bonito como eu sou hoje. Porque eu nasci ali no Olho d'Água, no distrito de Capuí, num sítio. Sou filho de Luiz Gomes da Silva, o Luiz Basílio, e de Albertina Florentina da Silva, e sou o 11º filho dos 14 que nasceram do seu Luiz e de Dona Albertina. Em 1958, na Grande Seca, o meu pai resolveu nos levar para a Amazônia, e nós fomos para a Amazônia em um navio chamado Almirante Alexandrino, um navio da Segunda Guerra Mundial. E nesse caminho, nós levamos 8 dias para chegar em Belém do Pará. Muitas crianças morreram no caminho, muitos velhos morreram no caminho, e muitas pessoas, mesmo não sendo velhos e crianças, morreram no meio do caminho. E foram jogados no mar. Ninguém parava no navio em algum lugar para você ser enterrado. E da minha família toda, inclusive a minha avó, que saímos daqui, quando chegamos em Belém do Pará, nós fomos para uma hospedaria. A minha avó e os meus 2 irmãos gêmeos, mais novos do que eu, eles foram também internados no hospital. Isso aconteceu como se fosse uma tragédia. Em seguida, 15 dias depois, que o médico liberou as crianças no hospital e a minha avó, nós fizemos uma longa viagem em um navio, daqueles navios gaiola, que vai para a Amazônia, que eu chamei de turista do flagelo, porque a partir daí, já que lá no navio de guerra, o Almirante Alexandrino, a gente estava no 3º porão do navio. E quando nós chegamos em Manaus, e que o destino era ir para o interior, o papai resolveu nos deixar em Manaus, e em seguida ele foi para o interior. Ficamos em Manaus, a família toda, numa pequena casa de um quarto, onde ficamos os que sobreviveram no caminho. A minha avó morreu logo em seguida, com 1 mês. E aí, o meu pai acabou voltando, porque não se deu bem lá no interior. E sem emprego, e sem nada para se sustentar, eu, como disse, nunca fui tão bonito assim, era o mais feio, o mais magro e o mais esquisito, e fui escolhido para pedir esmola na rua. E eu fiz isso durante 3 meses. E foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Porque se o cara não desse, empatava 1-1. Mas a minha mãe disse que eu tinha que estudar. A minha mãe disse que eu tinha que sair do meio da multidão, e somente assim eu me tornaria alguém na vida. E foi o que eu fiz. Eu fui estudar. O amor que eu tinha já pelos livros aos 8 anos de idade me tornou um ser fora da multidão. Mas de repente, não mais que de repente, o meu pai resolve voltar aqui para Icapuí, onde nós tínhamos deixado o nosso sítio, ali o sítio Luiz Basílio. Eu vim com meu pai. O destino me fez um dia chegar, quando chegamos em Fortaleza, pela primeira vez na minha vida, em 1965, assisti
a televisão, que já tinha surgido aqui no Ceará em 1960. E eu fiquei impressionado com aquilo e disse, quando eu crescer, eu quero ser isso. No cinema eu já tinha assistido filmes lá em Manaus. Passava 3, 4 horas na fila para assistir Ben-Hur, por exemplo. E eu disse, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero fazer cinema e quero fazer televisão. E foi aí que em 1972 eu entrei para a TV, com vários caminhos e várias histórias. Mas quando eu inteirei 70 anos de idade, eu disse, depois de entrar para a universidade e de ser diretor de ensino superior, quando eu inteirei 70 anos, eu disse, e agora o que é que eu vou fazer do restante dos 50 anos da minha vida? E eu resolvi fazer cinema. Eu quero contar a história do Ceará, eu quero contar a história dos nossos heróis, eu quero contar a história de nossa gente, histórias que existem muitas no estado do Ceará. Foi aí que eu vim, aqui para Icapuí, onde eu tinha já este local, o Jardim do Éden. E vi que aqui era o lugar perfeito para se fazer cinema. Aqui é o lugar perfeito para se montar uma grande estrutura cinematográfica. Era aqui que eu queria tornar-se aqui o Jardim do Éden no maior polo audiovisual do Brasil. Assim igual o de Paulínia, por que não? Porque eu sempre tenho sonhos grandiosos. Eu nunca sonho pouco, eu nunca sonho pequeno, eu nunca quero ser alguém fora do meio da multidão. Por quê? Todos podem e eu não posso. O interessante é que quando eu cheguei aqui para construir o Jardim do Éden, para construir essa casa gigantesca de 900 metros quadrados, onde tenho 23 hectares para montar o nosso estúdio cinematográfico, o meu pai, e que era dono desta propriedade, do terreno, e disse que eu estava louco querendo fazer uma casa aqui, por exemplo. Eu disse, mas meu pai, eu quero uma casa no alto, eu quero este lugar para eu construir o meu sonho. E ele me deu, e o meu irmão veio também comigo, e aqui só riram da minha cara. Porque, primeiro, eu não tinha dinheiro. Segundo, como é que eu queria construir um negócio gigantesco aqui no Jardim do Éden, em Icapuí. E o meu irmão, sorrindo, me deu R$10, meu professor Luiz Howard. E eu chamei um menino, peguei os R$10 desse para o menino fazer o primeiro canto aqui da casa, onde a gente começou a construir o Jardim do Éden. E quando eu contratei o pedreiro, certo, para a construção aqui, o pedreiro disse que eu estava louco. Como era que eu ia fazer uma casa em um lugar desse jeito, que não tinha água nem luz, e como é que ele ia construir? E veio aquela pergunta, e precisa de água e de luz para construir? E ele disse, claro. Eu digo, mas as pirâmides do Egito fizeram sem água e sem luz. Por que você precisa disso? E foi aí que ele sorriu, e eu aluguei 10 jumentos e carreguei a água para ele construir isso aqui. E são várias outras histórias que existem, que de quando em vez eu vou contar aqui no Jardim do Éden. Mas hoje, eu estou dizendo para você que um sonho é possível. Porque ganhar dinheiro, né, já dizia um grande palestrante no Brasil, é uma meta vagabunda. Mas realizar sonhos é uma meta difícil. Tão difícil para os outros, mas nunca é difícil para quem realmente deseja construir a sua vida do jeito que quer,
e da maneira que deseja. Quando nós construímos aqui o Jardim do Éden, não tinha uma planta, não tinha uma flor. A terra aqui era maldita e só dava espinhos e abrolhos. Mas de repente, nós começamos a plantar. Quando eu digo nós, eu digo eu e sempre um caseiro. E hoje nós temos aqui no Jardim do Éden 850 plantas. Em um lugar que fora daqui, hoje, nesse exato momento, está completamente seco, que são 5 anos que não chove aqui. Mas nós lutamos e chegamos a esse momento. Eu estou dizendo tudo isso e porque nós vamos transformar o sítio Jardim do Éden no maior polo cinematográfico do Brasil. Porque aqui tem sol 24 horas. Hoje, a essa hora, são mais ou menos 6h30 da manhã, quando eu estou gravando isso aqui. E nós temos sol 24 horas, diferente e de outros estúdios cinematográficos no Brasil e do mundo. Então, nós temos aprovado já pela Ancine, para a captação, um projeto de 10 milhões de reais. Então eu estou aqui pedindo para você, empresário e empreendedor, e que nos ajude a realizar esses sonhos. Nós estamos com a fila de longa-metragens para ser produzidos aqui. Já produzimos 2 grandes longa-metragens, tudo aqui. Nós trouxemos os artistas para cá e nós gravamos aqui O Clone de Deus, uma obra cinematográfica sobre a direção de Daniel Abreu, que vai revolucionar a maneira de se fazer filmes de longa-metragem aqui no Ceará. Filmes de longa-metragem de ficção. Mas como nós queremos contar história também, nós produzimos aqui o Chico da Matilde e o Dragão do Mar, uma obra absolutamente extraordinária, com 3 horas e meia de duração, que está na fase de finalização. Mas esses projetos que nós temos aprovados, com 10 milhões de reais, são 3 grandes longas-metragens. O primeiro deles é Assassino de Padre, baseado na obra literária de Jeff Peixoto, grande escritor cearense, um menino extraordinário e que trabalhou comigo, que estudou comigo lá na universidade e vivia na minha sala. E quando eu vi o escrito dele, ele disse que gostava da literatura e hoje ele já é membro da Academia Cearense de Letras. Baseado neste romance inédito dele, nós criamos o roteiro de Assassino de Padre. Mas dando continuidade à nossa história cinematográfica, eu resolvi a filmar Iracema, baseado na obra de José de Alencar, com outra roupagem, com uma roupagem nova, absolutamente ficção, como já era, mas é a história do Ceará. Iracema é a história do Ceará. Iracema é a história de nosso povo, de nossa gente. Um filme simplesmente lindo. Mas há 5 anos atrás, em um programa de televisão e que eu apresentava no canal universitário, eu convidei 3 grandes especialistas para falar de Dom Helder Câmara. E lá eu resolvi filmar a história de Dom Helder. Esse é o primeiro projeto que nós vamos filmar aqui, mas nós necessitamos de apoio.
das grandes empresas. Porque aqui no Brasil não se faz longa-metragem se não tiver apoio empresarial. A empresa acaba não pagando nada. É apenas parte do seu imposto de renda. Então nos ajude a conquistar o mundo. Porque a história de Dom Hélder Câmara. Dom Hélder é um personagem extraordinário que foi arcebispo de Olinda e Recife, que o Papa João Paulo II o chamou de o dom de Deus. Por isso o título da história. Então, se você quiser ser nosso parceiro, nos procure, nos chame para a gente conversar e concretizar mais esse sonho. Quando eu disse no começo desta conversa e que eu não tinha nascido tão bonito como eu sou e tão milionário como eu sou agora, bonito eu me considero e milionário eu sou, porque os meus sonhos são milionários. Se você quiser me ajudar a contar essa história, entre no YouTube, assine um botão, é só apertar um botãozinho assim no nosso canal, porque todos os dias, pelo restante dos 50 anos da minha vida, eu vou entrar aqui neste canal e vou contar um pouco da minha história. Bom dia, muitíssimo obrigado pela sua audiência.